Bom dia, boa tarde ou boa noite. Bom, eu estou aqui hoje para apresentar o meu projeto de visualização da informação, que é um projeto dessa disciplina, né? Então, basicamente, esse projeto ele pede aí para a gente trazer um dataset de dados reais. Bom, eu escolhi o dataset de filmes da Marvel, então os dados de bilheteria, né? Então a gente vai conseguir saber qual filme que tem um melhor desempenho, um melhor lucro. Bom, vamos lá. Então, utilizando aqui o Python, eu importei aqui o Matplotlib e o Pandas para estar fazendo os gráficos. E também coloquei os dados, né, aqui no Python. Então aqui eu peguei todos os filmes, né? Aqui todos os lucros dos filmes. Aqui a gente está falando em milhões de dólares, tá? Então tudo que for referente a números, a gente está falando de milhões de dólares. Aqui eu peguei o score da audiência, né? Então, em porcentagem, qual filme, a gente vai conseguir saber qual filme foi mais votado aí pela audiência. E também peguei os gastos dos filmes, também falando em milhões de dólares, tá? Então, o primeiro gráfico que eu fiz foi um gráfico de dispersão, referente ao orçamento versus a receita bruta. Então, eu fiz aqui, né, o gráfico e coloquei o título, né? Orçamento versus receita bruta. No eixo X eu coloquei o orçamento em milhões de dólares e no eixo Y a receita bruta. Então, mostrando o gráfico. Usando um exemplo aqui, né? Então, receita bruta em milhões de dólares e orçamento em milhões de dólares. Então, o Avengers Endgame foi o que mais deu lucro para Marvel, porque custou 400 milhões e eles tiveram um lucro acima de 2 bilhões e meio. Já o segundo gráfico, então eu utilizei um gráfico de barras para a gente saber a receita bruta de cada filme, tá? Então a gente vai saber o quanto exato o Endgame faturou, né? Então aqui eu também, né, coloquei o título de receita bruta de cada filme. No eixo X eu coloquei a receita bruta em milhões e no eixo Y o filme. Coloquei também aqui um pouquinho mais para a gente saber o número exato, tá? De valor, né? Então aqui, receita bruta de cada filme. Aqui são os filmes, como a gente usou ali de exemplo o Endgame, né? Então o Endgame faturou exatos 2 bilhões 797 milhões de dólares, tá? Já no terceiro gráfico, eu utilizei um gráfico de linha, então para a gente saber a pontuação do público. Então coloquei, né, no título pontuação do público, no eixo X o filme e no eixo Y a pontuação do público em porcentagem. Então, vamos lá. Aqui o último gráfico. Então coloquei a porcentagem exata aqui também para a gente estar sabendo, tá? Para facilitar, né? Então usando como um exemplo aqui um filme da Capitã Marvel que teve apenas 45% de aprovação do público. Bom, meu projeto é isso. Utilizei esses gráficos aqui pra gente tá vendo. E, bom, é isso aí. Fiz também aqui os links, né, que eu utilizei no meu curso. Então, explicando cada gráfico, né? Gráfico 1, gráfico 2 e gráfico 3. Bom, da minha parte é isso. E sem mais.